Salve família! Hoje vamos iniciar mais um episódio do Curiosidades do Eterno Aprendiz e hoje nós vamos falar sobre as civilizações da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, que é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios. Trata-se de uma região desértica que fica localizada entre os rios Eufrates e Tigre. Nos dias atuais, o território ele pertence ao Iraque. Por ter sido uma região de passagem, a Mesopotâmia foi ocupada por vários povos de diferentes origens, como os babilônicos, os acádios e os sumérios. Povos guerreiros que expandiram seus domínios por toda essa região. Os persas derrotaram as últimas populações que ocuparam a Mesopotâmia no ano de 1539 a.C. Os maiores legados dos povos mesopotâmicos são a arquitetura, com seus templos e palácios, e estudos de geometria e astronomia. O Crescente Fértil, onde se localizava a Mesopotâmia, é uma região que foi habitada por vários povos da Antiguidade Oriental. Geograficamente, esse Crescente Fértil estava localizado entre a Mesopotâmia e o Egito e é caracterizado como uma região quente e seca, mas com rios volumosos. Foi nas margens desses rios que surgiram as primeiras civilizações do Oriente. A civilização egípcia surgiu às margens do rio Nilo e as civilizações da Mesopotâmia às margens do rio Tigre e Eufrates. Esses rios serviam de meio de transporte e também serviam para saciar a sede das pessoas. Mas o mais importante é que eles serviam para irrigar as plantações. Nas suas vazantes, as margens eram utilizadas para o plantio, pois o baixar das águas tornava o solo fértil. E quando esses rios subiam de volume, os povos da Antiguidade Oriental construíam diques e represas para que a água não faltasse durante os períodos de seca. Assim como os povos pré-colombianos que nós falamos anteriormente, eles também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e não mediam esforços para construírem belos templos religiosos por meio de refinadas técnicas arquitetônicas. Agora nós vamos falar dos povos da Mesopotâmia e vamos destrinchar e aprofundar esses assuntos nos vídeos posteriores. Primeiro tivemos os sumérios, que foram os primeiros povos a chegar na Mesopotâmia e dominaram a região entre 3200 a.C. a 2800 a.C. Como estavam próximos de rios, eles buscavam utilizar a água da melhor forma, aperfeiçoando as técnicas de irrigação também. Os acadianos, que derrotaram os sumérios e dominaram a Mesopotâmia por pouco tempo, o rei Sargão I unificou os povos mesopotâmicos e ampliou o domínio acadiano por meio de um exército ágil e preservando a cultura dos dominados. Os acadianos foram derrotados pelos amonitas, mais conhecidos como babilônicos. Já o Império Babilônico iniciou-se por volta de 2000 a.C. e a sede da sua cidade foi a Babilônia. Em 1728 a.C., Hammurabi assumiu o poder do império e criou o Código de Leis, que seria o Código de Hammurabi, que era baseado na Lei do Talião, que dizia olho por olho, dente por dente. Em outras palavras, as punições eram determinadas proporcionalmente aos crimes cometidos. O Império Babilônico durou até 1513 a.C., quando os hititas tomaram a região. Os assírios dominaram a região da Mesopotâmia até 1450 a.C. e esse controle foi conquistado por meio de uma ação cruel de seu exército que não poupava recursos sanguinários contra os povos conquistados. Os assírios foram derrotados pelos caldeus em 612 a.C. Os caldeus fundaram o segundo Império Babilônico. Foi só no império do rei Nabucodonosor que o reinado teve o seu apogeu. A principal característica do desenvolvimento desse povo foi a arquitetura, que propiciou a construção de obras públicas até hoje recordadas pela sua suntuosidade e beleza. Nabucodonosor expandiu seu domínio e conquistou a cidade de Jerusalém em 1539 a.C. e os persas, liderados por Ciro II, derrotaram os babilônicos. Já na economia, os povos que habitaram a Mesopotâmia baseavam-se principalmente na agricultura por conta dos rios que banhavam a região. Além disso, o agropastoreiro era uma atividade econômica entre os povos babilônicos.
A sociedade da Mesopotâmia era dividida em castas, ou seja, não era permitida a mobilidade social. O soberano era o chefe político, militar e religioso e estava no topo da pirâmide social. Abaixo dele estavam os sacerdotes, aristocratas e militares. A base piramidal, ou seja, quem sustentava as demais castas, eram compostas por camponeses, que trabalhavam no plantio, na colheita e também de escravos que construíam as obras públicas e os templos. A atividade cultural da Mesopotâmia também foi intensa. Os mesopotâmicos desenvolveram o conhecimento da astronomia por prever enchentes e vazantes de rios, bem como práticas religiosas. Os babilônicos dividiram o tempo em 24 horas e 1 hora em 60 minutos. A arquitetura teve suas técnicas desenvolvidas por conta da construção de palácios, templos e torres. Nos próximos episódios nós vamos nos aprofundar mais ainda nas civilizações da Mesopotâmia. E você, o que quer ver nos vídeos aqui do canal? Deixa aqui o seu like, o seu comentário e fala pra gente o que você quer ver no próximo vídeo. Não esquece de compartilhar. Tamo junto, família!